Buenas pessoal, tudo tranquilo? Eu sou Augusto Arrojo, sou aluno da Engenharia Mecânica da URGS e hoje estamos aqui para uma aula de raciocínio lógico. Vamos começar pela definição do que é lógica. Segundo a Oxford Languages, a lógica é a parte da filosofia que trata das formas do pensamento em geral, dedução, indução, hipótese, inferência, etc. E também das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. Vamos criar um exemplo. Como que a gente aplicaria a lógica, o raciocínio lógico? Se a gente quisesse pegar esse bolo aqui, dividir ele em 8 pedaços iguais, com apenas 3 cortes, a gente teria que pensar como que a gente iria fazer isso. E neste caso, seria o nosso raciocínio lógico. Aqui, para resolver esse problema, a gente traçaria um corte aqui, outro corte perpendicular e depois mais um corte horizontal. Ficando mais ou menos dessa forma aqui, a gente consegue dividir o bolo em 8 partes. Os conectivos lógicos, eles são utilizados para operar as proposições simples, transformando-as em proposições compostas. Neste caso aqui, ó, a negação. A gente está dizendo que o P, o que a gente quer na afirmação, ela não acontece. Por exemplo, 4 não é número primo. A gente sabe que número primo são aqueles números que só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. No caso, 4 não é porque ele é divisível por 2. Então, está cumprindo a função de negação aqui o não. Conjunção. P e Q. A gente tem que o P ele acontece, ele é independente do Q e o Q é independente de P. Mas as duas têm que acontecerem simultaneamente. Por exemplo aqui, João é professor e Pedro é aluno. João ser professor não interfere Pedro ser aluno, e vice-versa. No entanto, as duas têm que acontecer ao mesmo tempo. Disjunção inclusiva. P ou Q. As duas acontecem, são independentes, e elas não precisam acontecer ao mesmo tempo. João é professor ou Pedro é aluno. As duas podem acontecer, mas é válido se João é professor ou então Pedro é aluno. Pode ser que Pedro não seja aluno e João seja professor, ou João não seja professor e Pedro seja aluno. Já ao contrário da disjunção inclusiva, a gente tem a disjunção exclusiva, que acontece que P ou Q. O P ele não acontece se o P acontecer, e vice-versa. No caso, no nosso exemplo, a gente tem ou Lucas aprovou ou reprovou no exame. Não tem como ele reprovar e aprovar ao mesmo tempo. Então, uma coisa elimina a outra. A condicional. Se o P acontece, então a gente vai ter uma consequência, que é o Q. Neste caso, se chover, vai molhar o chão. O molhar o chão é uma consequência do P, que no caso é o chover, acontecer. Já o bicondicional é P e somente se Q. Vamos dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais prático. No nível do mar, a água ferve se e somente se atingir 100 graus Celsius. Como no nível do mar a gente tem a pressão atmosférica em 1 atm, né? A água somente vai ferver se chegar nessa temperatura, em nenhuma outra ocasião mais. Vamos aqui a uns exemplos do que a gente pode inferir a partir do nosso raciocínio lógico. Supondo que uma variável x seja maior que 15 km por hora e menor que 20 km por hora, ou seja, é um intervalo entre 15 e 20, a gente pode inferir o que? Ela é maior que 10 km por hora, sim, porque se ela é maior que 15 e menor que 20, obviamente tem que ser maior que 10 km por hora, e também tem que ser menor que 30 km por hora, porque o nosso intervalo vai de 15 a 20. A gente também pode inferir que trata-se de uma velocidade. Por quê? Por causa da unidade. A gente vê que km por hora é unidade de velocidade. Depois, no nosso segundo exemplo, Bruna tem carteira de motorista no Brasil há 2 anos. O que a gente pode inferir sobre a Bruna? Como a gente sabe que no Brasil, para tirar carteira de motorista, tem que ser maior de idade. Então, se a Bruna tem carteira de motorista, ela é maior de idade e a gente também pode saber que ela tem mais de 20 anos. Ela passou na prova de habilitação, porque se ela não tivesse passado, ela não teria a carteira de motorista. Ela fez um curso de instrução, porque a gente também sabe que para fazer a prova e para ter a carteira de motorista, a gente precisa fazer o curso de instrução e formação de condutores.
Se ela tem carro, a gente não consegue afirmar nada sobre isso, a gente não consegue inferir nada. E se ela dirige frequentemente, a gente também não consegue inferir nada, porque a gente não tem informações suficientes para isso. Agora vamos aos exercícios. Supondo que João tem 5 anos e Maria tem o dobro da sua idade, quando João tiver 15 anos, quantos anos terá Maria? Muita gente pega esse exercício e vê que João tem 5 anos e Maria tem o dobro e vai achar que para saber quando João tem 15 é só multiplicar por 2. Só que obviamente isso é errado. Para a gente resolver dessa forma, a gente vai ter assim, ó, João tem 5 anos, Maria tem 10. Logo, João tem 5 anos a menos que Maria. Então a diferença de idade é 5. Se João tem 15, então Maria tem 15 mais 5, neste caso 20. Outro exercício da VUNESP, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sabendo que é verdadeira a afirmação, todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso, então é necessariamente verdade que fulano não foi aprovado no concurso? Não, porque o problema não fala isso, fala sobre os alunos do fulano. Se Roberto não é aluno de fulano, então ele não foi aprovado no concurso. Ele não fala nada também sobre os alunos que não são do fulano. Fulano foi aprovado no concurso, também não fala nada se o fulano foi aprovado. Ele apenas fala sobre os alunos do fulano que foram aprovados no concurso. Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de fulano. Conforme a gente pode ver aqui a nossa afirmação, diz que todos os alunos de fulano foram aprovados. Então, se Carlos não foi aprovado, a gente consegue inferir que o Carlos não é aluno de fulano. E a letra E, se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de fulano. O problema nos fala que todos os alunos de fulano foram aprovados, mas não nos fala que todos os alunos que foram aprovados foram alunos de fulano. A frase é meio parecida, mas são situações diferentes. Bom, o exercício do Enem. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna tem 2 cartas, a terceira coluna tem 3 cartas, a quarta coluna tem 4 cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma um monte é... Se a gente vê, ele tem uma lógica que vai aumentando uma carta por coluna. Então, para resolver essa questão, a gente tem que a primeira coluna vai ter uma carta, a segunda coluna vai ter 2, terceira 3, quarta 4, quinta coluna vai ter 5, sexta coluna vai ter 6 e a sétima coluna vai ter 7 cartas. Então, no total, a gente, realizando a soma disso aqui, a gente tem que são 28 cartas. E como ele nos informa que a paciência utiliza 52 cartas, a gente vai fazer a diferença, que vai ser 58 menos 28, que é igual a 24 cartas no monte. Logo, é a letra B. Esse exercício aqui eu já vi várias vezes na internet e o pessoal acaba errando ele muito por causa do mesmo erro. Vamos lá nele. Uma lesma está no fundo de um poço que tem 14 metros de profundidade e quer sair dele. Ela sobe 4 metros durante o dia, mas desce 3 durante a noite. Em quantos dias ela conseguirá sair do poço? Recomendo vocês a pausar o vídeo e tentar fazer, ver se vocês vão chegar na resposta certa. Depois, se pausarem o vídeo, voltem aqui. Mas continuando com o exercício. Agora, a gente tem, no primeiro dia, a lesma vai subir 4 metros de altura e durante a noite ela vai cair 3 metros. Logo, ela vai para 1 metro. No segundo dia, ela vai começar em 1 metro, vai subir os 4 e vai cair 3 durante a noite, indo para 2 metros. Depois, no terceiro dia, vai começar em 2 metros, vai subir 4 e vai cair mais 3, vai para 3 metros. Assim como vocês podem ver, começa a criar uma lógica de 4 metros, cai 3, sobe 4. A gente consegue ver que de uma noite para outra vai aumentando 1 e assim vai indo. Porém, quando a gente chega
no 12º dia, a gente sabe que, ó, vendo 4 metros por dia e descendo 3 metros durante a noite, em 11 dias ela terá subido 11 metros, que foi o que eu comentei de ir aumentando 1 metro por dia. Porém, no 12º dia, ela poderia ter subido 15 metros durante o dia. Porém, como o nosso poço tem apenas 14 metros de profundidade, ela então vai ter saído dele. E, como ela já saiu, ela não vai descer os 3 metros durante a noite. E é aí que está o erro da maioria das pessoas que tentam fazer esse exercício. Nessa questão da URGS de 2019, nos pedia que a circunferência de raio 1, essa circunferência aqui, representada na figura a seguir, os pontos M e N são tais que o arco de extremidades AM, isso aqui, mede π de radiano e o arco de extremidade AN mede menos π terços radiano. E a questão nos pedia a distância entre M e N. Quando eu era treineiro, eu fiz essa questão no vestibular e aí eu sabia que ia ser fórmulas da geometria analítica, porém eu também sabia que ia dar um cálculo um pouco maior. E aí eu fiquei pensando em como que eu podia resolver ela sem usar muita fórmula, de uma forma mais lógica. E ela é possível resolver dessa forma por causa das alternativas que o problema nos dá. Então a gente sabe que a raiz de 3 é aproximadamente 1,732. Então se a gente pegar a raiz de 2 menos 1,732, a gente tem raiz de 0,268, que é aproximadamente 0,5176. Se não soubesse desse valor aqui, né, porque acho que ninguém ia saber isso aqui de cabeça, a gente sabe que seria uma raiz menor que 1. E a gente sabe que aqui também tem que ser um valor maior que 1, então essa aqui já estaria eliminada. Indo para a alternativa 2, a gente vai ter 2 menos raiz de 3, que seria igual a 2 menos 1,732, que daria 0,268. Também é um valor muito pequeno, como a gente pode ver aqui, esse valor nenhum desses valores chega a ultrapassar sequer a linha do eixo X. Depois a gente tem a alternativa certa, que é a alternativa C, que é 2 mais raiz de 3, ou seja, 2 mais 1,732, que é raiz de 3,732, que é aproximadamente 1,933. Também não teria como saber esse valor na hora da prova, mas a gente saberia que seria um valor menor que 2. E seria, como a gente pode ver aqui, a nossa circunferência, o diâmetro 2. Então não pode ser um valor igual a 2 ou maior que 2, porque a gente vê que o N está mais para cá. Então, essa seria a nossa alternativa certa e até o momento, como a gente não teria certeza na hora do vestibular, seria a mais provável. Indo para a alternativa D, a gente tem aqui que o valor 1, como a gente pode ver, é maior que 1, né? Então a gente já elimina D, e o valor da alternativa E é 2 mais raiz de 3. Seria um valor maior que o diâmetro, e como a gente pode ver na figura, não poderia ser também. Então, confirmaria a nossa hipótese de que a alternativa correta é a alternativa C. Nesse exercício da URGS, também de 2019, o valor numérico da expressão é. Como que a gente podia resolver? A gente teria que achar um padrão lógico nessa questão aqui e perceber que a gente teria que ir somar o 1 com 1 meio, o 1 com 1 terço, o 1 com mais 1 quarto e assim vai indo. Até criar mais ou menos essa expressão aqui, ó, 3 meios, 4 terços, 5 quartos, e assim vai indo até chegar em 1001 sobre 1000. Depois, como a gente pode ver uma multiplicação, a gente pode cortar os elementos, corta o 3 com 3, 4 com 4, o 5 com 5 que estaria aqui, e assim vai indo. Depois a gente rearranja a equação e vê que vai sobrar o 1001, que seria do final, e o 2, que é desse início aqui, que são os únicos elementos que não vão se cortar. Logo, é a alternativa E. Bom, essa questão aqui, ela diz o seguinte: 4 irmãos suspeitos de quebrar um copo fazem as seguintes declarações. Sabendo que apenas um irmão está mentindo, determine quem quebrou o copo. Aqui a gente vai fazer o seguinte: a gente vai olhar a afirmativa por afirmativa, arbitrar como uma delas sendo verdadeira, e a partir daí a gente vai eliminando e inferindo coisas sobre as outras. Começando arbitrando que o Carlos está falando a verdade, então quem quebrou o copo foi o Paulo. Só que o Paulo diz o contrário, o Paulo diz que o Carlos está mentindo.
Então, para essa situação aqui que a gente arbitrou, o Paulo vai estar mentindo. Pedro está falando a verdade, que o Pedro falou não fui eu que quebrei, então Pedro está coerente. E o João diz que Carlos quebrou o copo, então o João também estaria mentindo. Logo, o João e o Paulo mentirem não resolve a nossa questão, porque pede apenas um irmão está mentindo. Depois, arbitrando que o João está falando a verdade, o Pedro também vai estar falando a verdade, porque o Pedro falou não quebrei o copo. O João disse que quem quebrou foi o Carlos. O Carlos nos diz que quem quebrou o copo foi o Paulo. E o Paulo diz que o Carlos está mentindo. Ou seja, aqui a gente chega na resposta de quem quebrou o copo foi o Carlos. Alternativa C. Por fim, chegamos ao nosso último exercício, que pede o seguinte: decifre a senha de um cadeado sabendo que possui 3 dígitos. Então, por onde que a gente vai começar? A gente vai começar por aqui, ó. A gente sabe que nada disso está correto. Então, onde tem 3, 9, 8 e 3, a gente pode cortar. Depois, a gente pode vir para a primeira alternativa, que nos diz alguma coisa. Um número correto e no lugar certo. Vale a pena lembrar desse e aqui, que está dizendo que as duas condições têm que ocorrer simultaneamente. Então, a gente pode pular para a segunda, que diz um número correto, mas no lugar errado. Como o 2 está na mesma posição aqui, e aqui o número está correto e no lugar certo, então a gente sabe que o 2 ele não é válido, porque ele continua no mesmo lugar e aqui fala um número correto, mas no lugar errado. Então a gente já consegue cortar todos os números 2. O próximo passo é a gente ver o número 1. A gente sabe que o número 1 ele é correto e ele está no lugar certo. Então aqui a gente vai marcar que o nosso número 1 está correto. Depois vindo para a terceira afirmação que diz 2 números corretos, mas no lugar errado. Então a gente consegue saber que o 7 ele também é correto, porque se tem 3 números aqui, o 2 não é, o 1 é, o 7 tem que ser correto. Depois, voltando para a afirmação do meio, diz que um número correto, mas no lugar errado. Como a gente sabe que o 7 é o número correto, a gente pode riscar o 6. E, vindo para a última afirmativa, que diz um número correto, mas no lugar errado. Então, a gente vai agora passar a senha para o cadeado. A gente sabe que o número 1 ele é nessa posição aqui. Depois, a gente sabe que o número correto, o número 7, né? Ele está no lugar errado. E o número 5, ele é um número correto, mas ele também está no lugar errado. Então, o número 5 não pode ser nessa posição aqui, porque já é a posição do 1. E ele não pode ser na posição do meio, porque essa afirmativa nos diz que ele é um número correto e o lugar não é esse. Então, aqui tem que ser 5 e 7. Conforme o que o exercício nos mostra, a gente chega que essa é a resposta. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.